Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre o ceratocone. E para os meus pacientes que usam óculos, fica até o final porque o último é para você. Sou a doutora Laila Silveira, especialista em ceratocone, catarata e cirurgia refrativa. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é se coçar os olhos pode levar ao ceratocone. A resposta é sim. É muito comum a gente receber no consultório pacientes que têm alergia ocular, que levam à coceira. E coçar, friccionar os olhos pode causar essa deformidade na córnea chamada ceratocone. Porém, o que é importante saber é que isso só vai acontecer naqueles pacientes que têm uma carga genética, ou seja, uma determinação genética para a doença. Ou seja, nem todos os pacientes que coçam os olhos vão ter o problema e também nem todos os pacientes que têm alteração genética necessariamente precisam coçar os olhos para manifestar a doença. O que é importante a gente saber? A doença ela é multifatorial. Além da questão genética, que pode ser herdada ou não, ela também tem esse fator de hábito diário ali de esfregar os olhos. Então, o paciente que tem por hábito esfregar os olhos, seja por causa da alergia ocular ou não, é mais comum pela alergia, ele pode desenvolver a doença, tá? E naqueles pacientes que já têm a doença e coçam os olhos, a doença pode até piorar, pode levar à progressão dessa doença. Ou seja, não coçar os olhos, tratar principalmente a alergia ocular, é um dos pilares do tratamento e do controle do ceratocone. Uma outra pergunta muito frequente é se o ceratocone pode levar à cegueira. Sim, mas isso é muito raro, tá? Em geral, a gente vê isso acontecer naqueles pacientes que não têm acesso à saúde, o que é muito comum às vezes para os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, ou para aqueles pacientes que negligenciaram os sintomas da doença ou negligenciaram o tratamento que foi proposto. Então, se o paciente descobre a doença, principalmente de uma forma precoce, através de um especialista em ceratocone, ele faz o acompanhamento, faz o tratamento proposto, muito dificilmente esse paciente vai ter uma perda pela doença, tá? Lembrando que a gente tem que dividir isso aí em perda reversível de uma perda irreversível. Então, tem aqueles pacientes, por exemplo, que têm uma perda reversível, ou seja, eles chegam para mim no consultório e já tiveram já tem uma doença moderada, às vezes até avançada, porque o diagnóstico foi demorado, às vezes atrasou para ser diagnosticada a doença. Nesses casos, a gente às vezes tem uma perda visual, mas a gente consegue, através dos tratamentos, alguns casos cirúrgicos, outros conservadores, reverter aquela perda visual, tá? Ou seja, devolver visão para o paciente. Então, aqueles casos muito severos que a doença avança apesar do tratamento, ou aqueles pacientes que começaram a fazer o tratamento e pararam no meio do caminho, o que é muito comum e preocupante, Os pacientes, alguns não têm a disciplina ali de fazer o acompanhamento, esses casos podem sim ter uma perda visual definitiva, tá? Mas hoje em dia, com tudo que a gente tem de recurso, como eu falei, a gente tem recursos tanto cirúrgicos quanto conservadores, com tudo isso é muito difícil, muito raro a gente ver um paciente perdendo a visão definitivamente hoje pelo ceratocone. Doutora Laila, minha mãe ou meu irmão tem ceratocone, eu posso ter a doença? Sim, a doença, o ceratocone, ela pode ser herdada geneticamente ou também pode ser determinada geneticamente de forma que a gente chama esporádica, ou seja, a alteração genética está somente naquela pessoa, que desenvolveu. Não necessariamente ela tem um membro na família com a doença, mas sim, se você tem um membro na família, principalmente parentes de primeiro, segundo grau, com a doença, existe uma chance maior de você também ter essa doença do que pacientes, por exemplo, que não têm nenhum familiar com o ceratocone. Outra pergunta que eu recebo com muita frequência é: se eu fizer a cirurgia para tratar o ceratocone, eu não vou precisar mais usar óculos? Depende. A cirurgia, na verdade, a gente sabe que a gente tem 3 tipos principais de cirurgia para o ceratocone. Então, a gente pode ter o implante de anel, o cross-linking e um transplante de córnea. Cada um deles tem uma função e uma indicação a depender de cada caso, tá? Nos casos, por exemplo, de cross-linking, o cross-linking é uma cirurgia que é usada, que é feita para estabilizar, ou seja, impedir a progressão da doença. Então, ela não interfere, em média, na maioria dos pacientes, na visão daquele paciente. É como se a gente congelasse aquela córnea e, consequentemente, a visão do jeito que ela está.
Então a gente não espera que o crosslinking seja uma cirurgia que vai melhorar a visão do paciente, livrando ele, por exemplo, dos óculos ou uso de lentes de contato. A cirurgia de implante de anel de Ferrara, né, que é chamada na verdade de implante de anel intraestromal, é uma cirurgia que remodela a córnea, então ela muda o formato da córnea. Essa cirurgia, em alguns casos, pode ser que o paciente dê a sorte de conseguir não precisar mais usar óculos depois, mas isso de forma alguma a gente consegue prometer, tá? Uma vez que a córnea que tem ceratocone é uma córnea geneticamente diferente, então ela reage diferente também ao implante de anel. Às vezes a gente implanta o mesmo anel em pacientes diferentes e eles vão ter resultados completamente diferentes, tá? Então, como é uma cirurgia mais imprevisível, o objetivo principal dela é que quando a gente faça, o paciente reduz o grau, melhora a visão e, por exemplo, vários pacientes que não conseguiam usar óculos antes passam a conseguir, tá? Então, de forma geral, para os pacientes que fizeram um implante de anel, muitas vezes, na grande maioria, ainda assim eles vão ter que usar algum tipo de correção depois, tá? Dificilmente ela vai ter a precisão da gente conseguir zerar o grau de um paciente. Isso pode acontecer em casos em que o ceratocone está mais no início e, né, quando o paciente, digamos assim, dá essa sorte, mas isso é uma exceção mesmo, tá? E nos casos de transplante de córnea, vai a mesma coisa, o mesmo raciocínio do implante de anel. Então, nos casos de transplante, a imensa maioria vai precisar de uma correção depois, seja com óculos, seja com lente de contato, e alguns raros casos podem dar a sorte da córnea ficar com um formato tão perfeito, né, apesar de ser uma córnea doada, que ele consiga ficar livre de óculos, né, da dependência ali de uso de correção, tá bom? Se eu não fizer uso dos óculos, o problema do ceratocone pode piorar? Isso é uma dúvida também muito frequente no consultório. O que acontece? Quando a gente faz o uso de óculos, a gente está corrigindo aquela deficiência visual, né? Aquela dificuldade, o embaçamento que o paciente apresenta. Em alguns casos, o óculos corrige totalmente aquele embaçamento. Em outros casos, não, somente de forma parcial. Se a gente usar ou não os óculos nos pacientes com ceratocone, ele não vai mudar a evolução da doença. O que significa isso? O paciente, se tiver que ter uma piora da doença, ele vai ter, independente do uso dos óculos ou não, né? Ele não modifica o formato da córnea. Então, enquanto ele está usando os óculos, a visão vai se tornar mais nítida, mas uma vez que ele tirou os óculos, o problema vai continuar ali da mesma forma. Então, o uso de óculos não vai impedir progressão, não vai melhorar a doença, ele só vai corrigir parcial ou totalmente aquele embaçamento para melhorar os sintomas da doença, né? Que um deles, por exemplo, é o embaçamento, é o desconforto visual ali, uma dor de cabeça. Então, isso tudo o óculos, em alguns casos, né? Lembrando, não são todos, pode corrigir, mas ele não vai corrigir a doença em si. E se você quer saber mais sobre o ceratocone e outras alterações na visão e curiosidades também, inscreva-se no meu canal do YouTube.